Olá, gente querida! Hoje é dia 7 de junho. Nós estamos na segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. E a partir de hoje, na leitura cotidiana semanal, nós começamos a ler o Evangelho de Mateus. E começamos a partir de um texto belíssimo e paradigmático, o texto das Bem-aventuranças. Mateus 5, de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós iniciamos esta leitura do Evangelho de Mateus, que é um evangelho com um caráter catequético e também com grande interesse eclesial. Um dos grandes temas do Evangelho de Mateus é a igreja, é a comunidade eclesial. Ele foi escrito em grego no ano 80 aproximadamente, na região da Síria. Mas ele é escrito para cristãos provindos do judaísmo, isto é, judeu-cristãos, cristãos provindos do judaísmo, porém de língua grega, isto é, morando na diáspora, nas comunidades da grande dispersão na bacia do Mediterrâneo. E, portanto, estas comunidades falavam grego. O objetivo do Evangelho de Mateus é exatamente fortalecer a fé desses cristãos provindos do judaísmo, depois da destruição do templo no ano 70, e também com o começo da reorganização do judaísmo, depois dessa grande catástrofe que foi a destruição de Jerusalém e a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 pelos romanos. No fundo, o Evangelho de Mateus quer nos dizer que os cristãos é que são o verdadeiro Israel. Também o Evangelho de Mateus nos ajuda a compreender que a hermenêutica, a interpretação, a perspectiva dos fariseus não é a única maneira de interpretar a história da salvação, a história da relação de Deus com o seu povo. Em Jesus Cristo, a bênção de Abraão é oferecida a todos os povos da terra. Uma das grandes temáticas do Evangelho de Mateus é a chamada justiça do reino. E essa justiça do reino de Deus é muito superior à justiça dos escribas e fariseus, organizadores do chamado judaísmo formativo que está nascendo. A estrutura do Evangelho de Mateus, podemos dizer, gira em torno de 5 discursos, talvez seja uma alusão aos 5 livros do Pentateuco, mas também há um Evangelho da infância e, no final, a narrativa da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Os 5 discursos são os capítulos 5 a 7, o Sermão da Montanha. No capítulo 10,
o discurso sobre a missão, o discurso apostólico. No capítulo 13, o discurso em parábolas. No capítulo 18, o discurso sobre a igreja, ou o discurso eclesiológico. E nos capítulos 24 e 25, o discurso sobre o fim dos tempos, o discurso escatológico. Como disse, o evangelho é emoldurado. Capítulos 1 e 2, o evangelho da infância, as narrativas da infância de Jesus e João Batista. E nos capítulos 26 a 28, temos exatamente a narrativa da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Eu disse para vocês que um dos temas centrais do Evangelho de Mateus é o tema da justiça do reino. E as bem-aventuranças nos ajudam exatamente a compreender qual é essa lógica da nova justiça do reino, muito superior à justiça dos fariseus. O texto de hoje que acabamos de ler nos diz que Jesus subiu o monte e sentou-se. Isto é, subiu o monte, provavelmente é uma alusão àquilo que faz Moisés lá no Monte Sinai, quando traz o decálogo, quando traz as tábuas da lei para o povo hebreu nunca mais voltar à casa da escravidão. Sentou-se é a atitude do mestre que vai ensinar. Em Israel, os mestres ensinavam sentados e os discípulos aos seus pés. O texto das bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 12, é exatamente a introdução deste primeiro discurso de Jesus, o Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7. Aqui acontece uma trama, uma relação bonita entre discípulos e multidões. São 8 bem-aventuranças. Até a metade, mais ou menos, temos o texto das 4 primeiras bem-aventuranças e depois, como se fosse uma segunda tábua, em comparação com o decálogo, nós temos o texto das 4 outras bem-aventuranças. No final de tudo, versículos 11 e 12, nós temos uma espécie de plus, uma espécie de acréscimo atualizante, muito provavelmente algo que estava acontecendo quando o Evangelho de Mateus foi escrito nas comunidades cristãs da Síria, aí pelo ano 80. As bem-aventuranças são os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Depois, os misericordiosos, os puros de coração, os fazedores de paz e os perseguidos por causa da justiça. Há um elemento muito interessante que é uma espécie de grande moldura entre a primeira bem-aventurança, que está no versículo 3, e a bem-aventurança sobre a perseguição por causa da justiça, que está no versículo 10. A segunda parte destas duas bem-aventuranças está no presente do indicativo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. No versículo 10, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A expressão é a mesma, a eles pertence o reino dos céus, e a expressão está no presente do indicativo. Todos os complementos para as outras bem-aventuranças estão no tempo futuro. Os bem-aventurados do reino são aqueles que não encontram a sua felicidade na riqueza, no poder, na violência, na injustiça ou no ódio. O Sermão da Montanha, como lhes disse, é iniciado pelas bem-aventuranças. Assim, Jesus nos coloca numa nova perspectiva da história da salvação. Coloca-nos na perspectiva de fazermos a vontade de Deus, exatamente enquanto prática do amor misericordioso, enquanto prática da justiça, prática da vontade do Senhor. Jesus então joga o amor para o interior do ser humano. A categoria pobre
com a qual Jesus abre as bem-aventuranças não é simplesmente uma categoria socioeconômica, é também uma categoria moral e espiritual. São os humildes, são os piedosos, são os pobres de Adonai, os pobres do Senhor, como está lá no livro do profeta Sofonias. É o resto de Adonai, piedoso e que quer viver segundo a vontade de Deus. Jesus então sonha com a criação de um coração novo, como foi anunciado pelos profetas, mas ele radicaliza cada vez mais as exigências, levando-as inclusive para o nível das relações sociais. Aí está, de certo modo, a constituição do novo povo de Deus do Novo Testamento. Ptorros, em espírito, pobres em espírito, é um modo de dizer que a felicidade em Deus só pode provir dessa absoluta e total dependência de sua vontade. O pobre, é verdade, do ponto de vista socioeconômico, é alguém que está oprimido, que está encurvado, que rasteja, que é mendicante, que é necessitado, que não tem recursos para viver, que está destituído de saúde, de bem-estar, de influência, de posição de honra, está afligido, sem socorro, numa palavra, está humilhado. Mas Deus olha para a humilhação dos seus servos. O pobre, fundamentalmente, é aquele que só encontra a sua única esperança em Deus, no Deus da vida, e a ele se confia com um coração total. Um abraço a você. Eu sugiro, por favor, que você leia todo o Evangelho de Mateus durante estes próximos dias, porque durante mais de um mês nós vamos ler o Evangelho de Mateus. Então leia em casa de uma tirada só o Evangelho de Mateus para você se apropriar e se, de certo modo, familiarizar com o texto do Evangelho de Mateus. Também, se você puder, dê o joinha para o nosso vídeo e mande para as suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso à Santa Palavra de Deus. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.